Então, bom dia para todo mundo. Hoje, né, é dia de realizar a atividade avaliativa de geografia. Está chegando ao fim a última atividade avaliativa de geografia. E nós falamos durante as aulas sobre as regiões, né? As regiões do Brasil. E a prova, as questões da prova estão relacionadas às regiões brasileiras, né? Então, aqui nessa primeira questão, eu tenho aqui um mapa do Brasil. Tem um mapa do Brasil. E aí está pedindo para você completar com as informações que estão faltando nesse mapa. Então, nós temos aqui, vamos pegar aqui, Boa Vista, que é a capital. E qual que é a sigla de qual estado aqui, né? O Acre, está faltando a capital do Acre aqui. Então, vocês vão completar as informações que estão faltando. Então, nós temos estados e capitais, e alguns estados estão marcados, mas não foram anotados, né? Precisa completar. E tem também algumas capitais que também não foram anotadas. Então, vocês vão olhar aí no mapa do Brasil. No final da apostila de vocês tem o mapa também, mas de acordo com as regiões, em cada região tem o mapa da região. Eu vou estar mandando o slide assim que finalizar as orientações. E vocês já podem observar ali no mapa e tá pintando. Então, completando as informações que estão faltando das capitais e estados, e depois pintar a região. Então, nós sabemos que nós temos 5 regiões, né? Região Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Então, quais são os estados que fazem parte da região Norte? Quais são os estados? Vão pintar aqui com a divisão. Tem as linhas dividindo aqui os estados. Você vai pintar somente os estados, por exemplo, da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, do Centro-Oeste, do Norte. Cada região com uma cor diferente. Tem aqui, ó, já tem a legenda, né? Se vocês imprimiram no preto e branco, o que vocês vão fazer? Vocês pintam aqui, quem imprimiu colorido pode seguir essas cores aqui. Quem imprimiu preto e branco pode estar escolhendo uma cor e pintando. Então, pinta de uma cor aqui a região norte, e aí os estados da região norte você usa a mesma cor. Então, você vai fazer a legenda também, ok? E aí, depois que tiver tudo pronto aqui, com as capitais e os estados anotados que estão faltando, vocês vão responder essas questões. Então, qual região possui a maior área? Então, vamos observar aqui no mapa a região que possui a maior área. Qual região possui mais estados? No slide também tem essas informações. Vou pedir para quem entrou abrir o áudio para deixar desligado. Então, qual a região que possui mais estados, né, no Brasil, do Brasil? Então, a região norte, que tem mais estados, a região sul, sudeste, centro-oeste, ou a região nordeste? Quais regiões possuem apenas 3 estados? Então, nós temos mais de uma região que é formada por 3 estados, só 3 estados. E aí vocês vão anotar o nome dessas regiões aqui nesse espaço. E por último, em qual região está localizado o Distrito Federal? Então, qual é o nome dessa região que faz parte, que o Distrito Federal faz parte? Questão de número 2, nós temos um texto, né? E está perguntando, o título do texto é uma pergunta. O que aconteceria se a floresta amazônica fosse destruída? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto com calma, com atenção, e vão estar respondendo, então, de acordo com o texto, o que aconteceria se a floresta amazônica fosse destruída? O que aconteceria com a água dos rios? O que está falando aqui sobre a água dos rios nesse texto? O que ia acontecer com a água dos rios se a floresta amazônica fosse destruída? E as plantas e os animais? O que aconteceria com as plantas e os animais? E, por último, o regime de chuvas e a temperatura global. O que aconteceria com as chuvas, né? A quantidade que cai normalmente, a temperatura de todo o planeta? O que aconteceria? Todas essas informações nós temos aqui nesse texto. Basta você fazer a leitura com atenção, né?
que tem todas as respostas aqui. Então, o que aconteceria com a água dos rios, com as plantas e com os animais, e com as chuvas e a temperatura global, ou seja, a temperatura do mundo todo. Questão de número 3, nós temos aqui um diagrama. Vou até diminuir para a gente ver os dois lados duas páginas. Então, aqui está a frase, e aí você vai escrever a palavra que está relacionada, que responde ali, né? Não é uma questão, é uma frase, mas qual é essa... Na questão A, por exemplo, importante atividade econômica desenvolvida no Nordeste em razão de suas lindas paisagens. Então, que atividade econômica é essa? Como que eu vou descobrir? Você vai lá na apostila, região Nordeste, atividade econômica da região Nordeste, ou pode também olhar no slide e vai ver, então, que atividade econômica é essa desenvolvida no Nordeste, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, e a terceira letra é um R. Então, olha quais são as atividades econômicas desenvolvidas no Nordeste e vê qual que vai se encaixar aqui. O menor estado da região Nordeste, continua falando da região Nordeste aqui. Olha lá no mapinha, quais são os 3 estados da região... Os 3 estados, desculpa. Quais são os estados da região Nordeste? Vocês vão olhar os estados, vão ver qual é o menor. E vão escrever aqui o nome desse estado. Letra C, tipo de extrativismo praticado na região norte que explora plantas como a seringueira e a castanha do Pará. Então, extrativismo é você extrair, é retirar algo da natureza. Então, o extrativismo pode ser vegetal, mineral ou animal. Então, qual é o tipo de extrativismo que tira, que explora ali as plantas como seringueira e castanha do Pará? Qual desses 3 tipos? Seria vegetal, mineral ou animal? Coloca aqui na letra C. Letra D. Povos tradicionais da Amazônia constroem suas moradias em palafitas. Como que é conhecido esses povos tradicionais da Amazônia? Nós falamos, eles moram bem na região assim na beira dos rios, né? E eles moram em palafitas, que são aquelas casas mais altas, né? Porque caso o rio tenha na época de cheias, para o rio não invadir ali as casas. Então, como que é conhecido esses povos? Dá uma lida também na Amazônia. Onde fica a Amazônia? Na região norte. Então, vocês vão ler lá na região norte, o texto da região norte. Na verdade, vai ter que ler toda a apostila para poder responder e saber onde vai estar a resposta. E vai descobrir, então, o nome desses povos tradicionais. Não se esqueça que tem que ler também os quadrinhos, tá? Na apostila tem alguns quadrinhos com algumas informações que alguns alunos pulam. Essa resposta vai estar em um desses quadrinhos coloridos ali de informações extras a respeito ali da região norte. Letra E, sub-região nordestina, que tem como principal característica o clima semiárido. Então, nós vimos que a região Nordeste, ela é dividida em sub-regiões. Por quê? Porque tem muita diferença do clima ali, né? Da vegetação. E foi dividida, então, em sub-regiões. Vai lá na parte da região Nordeste, dá uma lida. E qual é esse clima? Qual é essa sub-região que o clima é semiárido? Então, já tenha uma informação importante aí. Então, letra E, escreve aqui o nome dessa sub-região. Letra F. Região brasileira que ocupa 3.835 mil quilômetros quadrados do território brasileiro, é composta por 7 estados e tem a floresta amazônica em grande parte da sua área. Então, qual é essa região? Nós sabemos que nós temos 5 regiões. Qual que é a região
que tem 7 estados e a floresta amazônica ocupa a maior parte da sua área. A maior não, grande parte da sua área. Então, letra F, escreve aqui o nome dessa região. Regiões do Brasil: Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Letra G, área que concentra a maior parte da população residente na região Sudeste. Então, vai ler lá a região Sudeste e vai me dizer qual é essa área. Nós sabemos que os municípios, os estados, eles são divididos em 2 áreas, né? Uma área das pessoas que vivem na cidade e a outra área das pessoas que vivem no campo. E aí é chamado, quem vive na cidade é a população nananã. Quem vive no campo é a população nananã. E aí, como que é chamada, então, essa área da população que vive, a maior parte da população vive aonde? Né? Na área das cidades, que é conhecida como, ou na área dos campos, que é conhecido como, aí vocês vão ter que pôr a cabecinha para pensar. Letra H, atividade econômica que se destaca na região Sudeste. Então, qual é a atividade econômica que se destaca? Vai lá no texto, dá uma lida nas atividades econômicas da região Sudeste e escrevam aqui. Ela se destaca, é a mais importante, né? Letra I, rio da região Sudeste, utilizado para a geração de energia elétrica. Então, qual é o nome desse rio lá da região Sudeste? Tem alguns rios, né? Que são utilizados ali na construção de usinas. Então, qual é o nome desse rio? Volta lá também na hidrografia e relevo, que você vai saber o nome desse rio. Letra I. Letra J. Região brasileira que possui a maior população entre as demais. Então, qual dessas 5 regiões do Brasil que mais existem pessoas vivendo? Não é a maior, mas é onde mais tem pessoas vivendo. Vocês podem estar olhando no slide, comparando ali a população de cada região, e vocês vão saber aqui a região onde se concentra, né, que possui ali a maior população do Brasil. Letra K, um dos estados da região Centro-Oeste. Então, qual o estado da região Centro-Oeste que tem aqui 5 letras e a terceira é uma letra I? Olha lá no mapa da região Centro-Oeste. Então, vai ver lá os estados da região Centro-Oeste, só tem um que tem 5 letras e que a terceira é a letra I. Letra L. Imigrantes europeus que contribuíram para a formação da população da região Sul. Então, quais são esses imigrantes? Dá uma voltada lá na região Sul, lê ali a parte da população, falando sobre a população da região Sul, na apostila, e vejam, então, quais são esses imigrantes, né? Que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, e a quarta letra é a letra L. Questão M. Nome de um dos atrativos turísticos naturais existentes na região Centro-Oeste. Então, vocês vão olhar lá nas atividades econômicas, vai ler ali o texto da região Centro-Oeste. E qual é o atrativo turístico natural, né? Que as pessoas vão visitar. Letra M aqui. Leiam lá o texto para poder responder, então, essa questão. Esse aqui tá fácil, por quê? Porque tem a quantidade de letras e ainda tem uma letrinha que ajuda. Então, esse aqui eu quero ver todo mundo acertando. E cada questãozinha dessa vale meio ponto, hein? Letra N. Atividade que, além da agricultura, apresenta
elevada produtividade na região sul. Então, além da agricultura, só subir aqui meu vídeo. Então, além da agricultura, qual é a outra atividade econômica que é realizada também e que é bastante realizada, né? Que traz ali bastante recursos financeiros para a região sul, que eles produzem bastante na região sul. Tem a agricultura e tem mais uma outra atividade. Então, escrevam aqui na letra M. Letra O, clima presente na maior parte da região sul. Então, qual é o clima, o tipo de clima? Dá uma lida na região sul, clima e vegetação. Tá lá nos subtítulos, né? Clima e vegetação, depois relevo e hidrografia, e aí população, atividades econômicas. Então, no clima, lá da região sul, qual é o clima que está presente na maior parte, que predomina ali na região sul? E, por último, a formação vegetal nativa que ocorre na região centro-oeste. Então, tem algumas formações vegetais, alguns tipos de vegetação, mas tem dois que predominam, né? E qual desses que eu tenho aqui? A antepenúltima letra com a letra A. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Alguma dúvida em relação a alguma dessas questões? Não tem como fazer se não fizer a leitura da apostila, tá, gente? Tem que fazer a leitura. Do nada não se tira as respostas. Então, precisa ler. Se precisar ler 2, 3, 4 vezes, leiam, né? Ou então, o que eu sugiro também? Pega todas as questões falando da região norte. Aí, marca um X lá. Responde. Todas as questões falando da região nordeste. E aí vai fazendo por regiões, né? Porque ali está misturado. Ok? Então é isso. Qualquer coisa, a Pro tá aqui, eu vou parar a gravação.